E há mais de 2 décadas, a pílula produzida na Universidade de São Carlos, em São Paulo, vem sendo usada por pessoas com câncer. Pelos bons resultados, a fosfoetanolamina, ou a pílula do câncer, se transformou em uma esperança de vida para os pacientes. Mas essa substância ainda não é reconhecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Para falar mais sobre as questões médicas e jurídicas que envolvem essa pílula, nós vamos conversar agora com o Reginaldo Barbosa, que é coordenador do movimento Fosfoetanolamina Sintética Goiás. Olá, Reginaldo, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, Reginaldo, para começar, quais os resultados que têm sido percebidos com o uso dessa pílula por pessoas com câncer? Também como deu origem, como surgiu essa comoção e essa alta procura por esse medicamento que ainda estava em fase de pesquisa na Universidade de São Carlos? Então, a pílula do câncer, a fosfoetanolamina, teve início dos estudos, do desenvolvimento na década de 90, pelo Dr. Gilberto Chierici, professor da USP, do Instituto de Química da USP de São Paulo. Então, junto com mais 5 pesquisadores, são um total de 6 pesquisadores, todos renomados, com reconhecimento internacional, e vários artigos publicados em diversas revistas internacionais. E essa pílula sempre foi distribuída na USP, diretamente pelo Dr. Gilberto Chierici, e em alguns anos, sempre acompanhado pelo Hospital Amaral de Carvalho, e sempre assistido pela USP, com várias indicações de médicos renomados lá do Sírio-Libanês, e essa pílula vem sendo distribuída desde essa década de 90, diretamente na USP, e a partir de um certo momento a USP não mais permitiu o desenvolvimento dessa pílula. As pessoas tiveram que entrar na justiça para ter acesso. Hoje a USP não está mais produzindo, ela foi desobrigada a produzir as pílulas, E quem está produzindo agora é o Hospital de Cravinho, a PDT Pharma. Ela está produzindo para os testes clínicos que vão ser realizados lá em São Paulo. A PDT Pharma está produzindo a síntese da fosfoetanolamina, e a FURP, que é a Fundação de Remédio Popular, vai encapsular e direcionar para os testes clínicos. Bom, Reginaldo, e quais são as melhoras, qual o resultado que essa pílula tem dado nesses 20 anos de uso, e principalmente agora que muitas pessoas entraram na justiça procurando que essa pílula fosse entregue para tratamento? Então, essa pílula ela já foi consumida, já foi utilizada por mais de 40 mil pessoas em todo o Brasil. São vários relatos de melhora e até de cura do câncer. A fosfoetanolamina sintética, ela é um marcador de células. Ela funciona como marcador de célula. Ela não é ela que age sobre a célula para eliminar as células cancerígenas. Ela age como marcador de células anaeróbicas, assim como o Dr. Gilberto Chierici sempre explicou. Ela age como, ela é metabolizada no fígado e ela age como marcador de célula. O sistema imunológico da pessoa é que vai fazer o trabalho de eliminá-las. Então, são mais de 40 mil pessoas que já fizeram uso dessa pílula, vários relatos de cura. Bom, em relação agora, recentemente na quinta-feira, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu uma lei que havia sido, desde abril desse ano, que estava valendo, que era permitido a distribuição dessa pílula. Queria que você explicasse um pouquinho essas questões jurídicas e também essa suspensão agora, ela é um retrocesso para a causa, para a luta de tantos meses, de tantos anos das pessoas que querem ter acesso a essa pílula? Então, essa pílula, essa decisão foi assistida por milhares de pacientes, ao vivo, pela TV da Justiça, e alguns membros também que acompanham, parentes e pacientes que lutam contra o câncer estavam presentes nessa audiência lá do Tribunal de Justiça, do STF, E foi visto assim, com muita tristeza pelos pacientes, porque em muitos casos a pílula, a fosfoetanolamina é a única esperança de vida de muitos pacientes que receberam prognósticos tão curtos que não chega
1/10 do tempo de uma pesquisa clínica, de um estudo clínico, né? Então, muitos médicos falam, você tem que esperar os testes clínicos para você utilizar, porque senão essa pílula pode te fazer mal. Como que uma pessoa que tem um prognóstico de 2 anos de vida, 1 ano de vida, vai esperar 7 anos para poder concluir os testes clínicos, né? Para poder utilizar, ter a chance de poder utilizar essa pílula para tentar a cura? Não tem como. A gente não pega vida emprestada, me empresta 5 anos aí, porque eu só tenho 2 anos de vida, porque daqui 7 anos vai concluir os testes clínicos. Não existe isso. Então, mas essa ainda não é uma decisão final, né, Gilberto? Isso, essa não é uma decisão final, né, não é definitiva, e ela não tem caráter retroativo também. Então, para os pacientes que já conseguiram a liminar na justiça, continua da mesma forma. Então, o que ela vai interferir é dali para frente. Mas como é uma decisão que não é definitiva, então ela vai ser julgada ainda. Como diz o defensor público da União, que tem abraçado essa causa com todos os pacientes, né, o Daniel Macedo, né, os pacientes podem continuar entrando na justiça, até porque os pacientes estavam conseguindo ter acesso a essa pílula até antes dessa lei. Então, essa decisão agora suspendeu temporariamente o efeito da lei, mas os pacientes podem continuar entrando na justiça para tentar conseguir essa pílula. Bom, para finalizar, Reginaldo, queria que você falasse em relação à perspectiva de quando essa pílula vai ser liberada pela Anvisa, os testes devem ser feitos em pessoas e que ela vire realmente um remédio comercializado. Existe alguma perspectiva para isso ou deve demorar muito ainda? No Brasil, nós sabemos que a burocracia é grande. No final do ano passado, foi liberado R$ 2 milhões para o Ministério da Saúde desenvolver, dar início aos testes clínicos. Né? 2 milhões eram para ser utilizados até dezembro do ano passado, né? E mais 8 milhões iriam ser liberados esse ano. Já foram gastos R$ 2 milhões e até agora não deram início aos testes clínicos, né? Que vão ser inicializados em São Paulo com 10 pacientes apenas. Isso deve ser o protocolo da Anvisa, mas a demora é grande. O que era para ser no final do ano passado até agora não começou esses testes clínicos. Os pesquisadores, o que eles mais querem e o que os pacientes mais querem é que se iniciem os testes clínicos, né, para poder provar, né, que o funcionamento dessa pílula. Conheço pessoalmente várias pessoas que saíram da cadeira de roda, né? A Bernadette Sioff é uma paciente oncológica, ela estava de cadeira de rodas, hoje ela está na ativa. Eu conheço uma criança que estava sem enxergar, sem escutar e sem andar. Depois de 2 meses utilizando a pílula, ela voltou a enxergar, a escutar e hoje está frequentando a escola. E da mesma forma, nós temos vários pacientes que hoje, depois de utilizar essa pílula, os marcadores tumorais diminuíram, né? Certo. Bom, a gente espera que esse caso se resolva da melhor forma possível e que as pessoas tenham mais saúde, mais esperança de vida. Obrigado. E eu gostaria de convidar toda a população para domingo agora, lá no Parque Vaca Brava, no dia 29, às 14 horas, haverá uma manifestação a nível nacional. São mais de 20 cidades brasileiras que estão participando e aqui em Goiânia vai acontecer no Parque Vaca Brava, no dia 29, às 14 horas. Estamos convocando toda a população, porque essa luta hoje é nossa, mas segundo os dados do próprio INCA, do Instituto do Câncer, em 2030, 2/3 da população vai ser acometida pelo câncer. Então, essa luta é de todos. Nós esperamos vocês. E nessa manifestação nós vamos escolher cartas para serem encaminhadas aos ministros do STF, né, pedindo para eles reverem essa decisão. Ok, muito obrigada, Reginaldo. Boa noite. Boa noite, obrigado.